Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano, sejam aí bem-vindos a mais uma aula de física. Muito bem, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a hidrodinâmica, tá certo? Vamos mostrar para vocês aí a equação de Bernoulli, ok? Faz parte do macro conteúdo de hidrodinâmica. Bom, para facilitar a compreensão do que vem a ser a equação de Bernoulli, nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, pessoal, uma figura que mostra para vocês um tubo, certo? Um conduíte, onde no seu interior existe um fluido, e esse tubo ele vai mudar as dimensões, tá certo? Ele vai passar aqui de uma área de secção transversal menor para uma área de secção transversal maior, né? E ele vai mudar de nível, ele vai sair de um nível mais baixo para um nível mais alto. Poderia ser o contrário também, né? A equação de Bernoulli ela se faz válida para a situação inversa também. Bom, aí nós vamos tirar aqui algumas dimensões da figura. Então vocês estão vendo aí A1 e X1. O A1 é a área da secção transversal, da parte fina. O X1 é uma parte que nós limitamos aí, né, do fluido. Na segunda parte a gente vai ter o mesmo fluido que agora está, né, no nível maior. Porém, o volume não mudou, só que agora a área mudou, é uma área maior, A2, e a dimensão que ele tem na horizontal mudou, é X2. Quando o fluido estava na primeira secção, na secção mais fina, ele tinha uma velocidade que a gente chamou de V1, e agora na secção maior ele vai ter uma velocidade que eu vou chamar de V2, tá certo? E para aumentar o nosso sistema de referência, vamos colocar essa figura aqui dentro de um plano cartesiano, ok? Bom, essa parte inicial aqui, a parte que tem uma área menor, vamos supor que ela tem uma altura H1. Essa altura H1 ela tem como referência ali, né, a origem do sistema cartesiano. A parte maior vai ter uma altura H2. Bom, então a primeira coisa que nós vamos considerar aqui é o seguinte, que o teorema do trabalho ele fala sobre a conservação da energia. Então veja bem, o fluido que está indo da primeira parte para a segunda parte, vai haver então uma conservação de energia. E essa conservação de energia ela vai ser escrita aqui ó, na forma do teorema do trabalho. Nessa equação aqui o W é o trabalho e o ΔK é a variação da energia cinética. Bom, teorema do trabalho. Eu vou dividir essa equação aqui em duas partes. Eu vou chamar a parte da esquerda de parte 1, que é o trabalho, e a parte da direita de parte 2, que é a variação da energia cinética. E aí vamos trabalhar separadamente aqui a parte 1 e a parte 2. Eu vou começar com a parte 2. Então a parte 2 ela fala que ocorre a variação da energia cinética. A variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Como que a gente faz para encontrar a energia cinética? A energia cinética é obtida pelo produto da massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Como eu tenho energia cinética final, eu vou ter a velocidade final. Energia cinética inicial, vou ter a velocidade inicial. Certo? Nós vimos em aulas passadas que a massa específica de um fluido pode ser obtida pela razão entre a massa e o volume. Então, esse μ é a massa específica, m é a massa e ΔV é o volume. Se eu pegar essa equação aqui ó, e isolar a massa, vai ficar assim, ó, a massa é igual à massa específica vezes a variação do volume. Então, eu vou voltar aqui na equação da variação da energia cinética, tá certo? Onde tem m, eu vou colocar o quê? μ vezes ΔV. Fazendo a substituição, vai ficar isso aqui para mim, ó, μ ΔV sobre 2 vezes a variação, né, da velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado, tá certo? Muito bem, então vamos agora trabalhar com a parte 1 da equação. Então está aqui a nossa figura de referência. A parte 1 da equação de Bernoulli, ela fala sobre o trabalho. Então nesse caso aqui, ó, o trabalho que o líquido vai ter ao se deslocar da parte 1 para a parte 2, ele vai ser dividido em duas partes. Uma parte que se refere ao trabalho da força gravitacional e a segunda parte que se refere ao trabalho que o sistema realiza, né, sobre o fluido para que o fluido possa, né, realizar esse deslocamento. Bom, começando aqui com o trabalho da força gravitacional. A força gravitacional ela realiza um trabalho, vocês viram isso em Física 1, e esse trabalho da força gravitacional pode ser calculado pelo produto mgh. Como aqui está havendo uma variação de H, eu coloquei o ΔH, que é a altura final menos a altura inicial.
E o trabalho está aparecendo negativo. Por que o trabalho aparece negativo? Porque o fluido está subindo, ou seja, ele está realizando um trabalho negativo, um trabalho forçado, um trabalho resistente, certo? Então, por isso que apareceu aqui negativo. Bom, então, onde tem a massa, eu no slide anterior mostrei para vocês, né, que a massa pode ser substituída pelo produto da massa específica vezes a variação do volume. Fazendo a substituição aqui na equação, a parte do trabalho vai ser obtida por essa equação aqui, ó. Muito bem, agora vamos para a segunda parte do trabalho, que é o trabalho do sistema. Bom, o trabalho do sistema pode ser calculado por essa expressão aqui, ó, força vezes o deslocamento que ele fez na direção do x, ou seja, força vezes ΔX. Nós mostramos em aulas passadas que a pressão é a força dividida pela área. Se eu nessa equação isolar a força, vai ficar assim, a força é igual a pressão vezes a área. Então, vou pegar essa equação da força e vou substituir aqui, né, no trabalho do sistema. Então, vai ficar assim, a força é igual a pressão vezes a área vezes o ΔX. Esse produto aqui, ó, área vezes ΔX, é justamente isso aqui, ó, a área vezes o ΔX. Matematicamente, isso equivale ao quê? A variação do volume. Então, o trabalho do sistema é a pressão vezes a variação do volume. Como eu estou tendo uma variação de volume quando o líquido passa da região 1 para a região 2, então o trabalho do sistema vai ser a pressão 1 vezes o ΔV1 menos a pressão 2 vezes o ΔV2. Por que menos? Porque quando o fluido está subindo, a pressão aqui em cima é menor do que a pressão aqui embaixo, tá certo? Porém, o ΔV é o mesmo. Por que o ΔV é o mesmo? Porque o fluido que estava aqui embaixo transferiu-se integralmente aqui para cima. Então, o volume do fluido que está aqui embaixo é o mesmo volume do fluido que está aqui em cima. Então, o trabalho do sistema pode ser obtido por essa equação aqui, ó, P1 ΔV menos P2 ΔV, certo? Bom, então, somando os termos aqui da equação 1, que é o trabalho gravitacional mais o trabalho do sistema, vai ficar para nós essa equação aqui, ó, né? Quando vocês estiverem assistindo aí a videoaula, vão pausando, né, e vão reescrevendo aí nos seus rascunhos, né, essas equações para vocês obterem a dedução da equação de Bernoulli. Bom, então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer a igualdade da equação 1 com a equação 2. Bom, na equação 1 eu obtive tudo isso daqui que eu mostrei para vocês no slide 2. E na equação 2, no primeiro slide, havia chegado, né, nessa equação aqui. Muito bem, o que nós podemos simplificar de um lado e do outro? O ΔV. Então, o ΔV aparece multiplicando os termos que estão à esquerda e também aparece multiplicando o termo que está à direita. Então, eu cancelo aqui o ΔV à esquerda e à direita, né? Muito bem. Aí vai ficar para mim essa equação aqui, certo? Bom, se eu agora aplicar a propriedade distributiva, tanto à esquerda quanto à direita, o que eu vou fazer? Ó, esse μg vai multiplicar o H2, está aqui, ó, menos μgH2. O μg multiplica o menos H1, então vai ficar mais μgH1, mais P1 com menos P1. O μ sobre 2 também, aplicando a distributiva, ele multiplica lá a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos isolar os termos iniciais à esquerda e os termos finais à direita. Fazendo isso, vai ficar assim, ó. Então, o P1 é o termo inicial, fica de cá. O μHG1 é o termo inicial, fica de cá. Do outro lado, eu tenho menos μ sobre 2 VI, passa para o lado de cá positivo. E todo mundo que é a parte 2, a parte final, passa para a parte da direita. Aí, nós vamos ter essa igualdade aqui, ó, P1 mais μ sobre 2 VI ao quadrado, mais μgH1, é igual a P2 mais μ sobre 2 VF ao quadrado, mais μgH2. Se a nossa figura inicial tivesse outras partes onde ocorre a variação de espessura, você continuava com essa sucessão de igualdade, igual a um P3, μ sobre 2 V3 ao quadrado, mais μgH3, e assim por diante, tá certo, pessoal? Então, esta equação aqui é a equação de Bernoulli. Então, vocês viram aí a dedução. Então, mais uma vez, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, vão aí pausando, né, e vão anotando aí nos seus rascunhos a dedução para vocês saberem, né, deduzir essa equação aí, tá certo? Bom, vamos então agora fazer um exercício. Esse exercício que nós vamos fazer aqui, ele foi retirado do livro de Física do Hartley, volume 2, 8ª edição. Então, o enunciado diz o seguinte, ó,
A água se move com a velocidade de 5 metros por segundo em um cano com uma secção reta de 4 centímetros quadrados. A água desce gradualmente 10 metros enquanto a secção reta aumenta para 8 centímetros quadrados. Aí vem duas perguntas. Qual é a velocidade da água depois da descida? E se a pressão antes da descida é 1/5 vezes 10 ao quadrado Pascal, qual é a pressão depois da subida? Muito bem, vamos fazer então aqui inicialmente o item A. Então eu vou tirar os dados. Então a velocidade inicial ele deu 5 metros por segundo, a área inicial ele deu 4 centímetros ao quadrado, a velocidade final ele está procurando e a área final também ele deu, é 8 centímetros quadrados. Bom, eu vou resolver o item A usando a equação da continuidade. Então, na equação da continuidade, a gente sabe que o produto área vezes velocidade é constante. Então, a área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Perfeito, né? Equação da continuidade. Se eu isolar aqui a velocidade final, vai ficar para mim isso aí, ó. A1V1 é igual a A2V2. Pronto, ó. Basta fazer a substituição. A área inicial ele deu, está aqui, ó. A velocidade inicial também ele deu. A área final também ele deu e quer descobrir a velocidade final. Bom, cancelando aqui os termos da área inicial com final, que são iguais, né? Centímetro quadrado por centímetro quadrado. Efetuando a multiplicação, eu vou encontrar isso aqui. A velocidade final do fluido é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, gente. Fizemos já o item A da questão. Quando vocês forem ver a resolução da questão, pausem o vídeo e tentem fazer a resolução antes da minha resolução aqui, ó. Depois vocês dão continuidade no vídeo para ver se vocês conseguiram acertar aí, certo? Vamos agora para o item B. Bom, no item B, ele quer saber qual que é a pressão que o fluido tem quando passa para a parte 2. Bom, eu vou retirar os dados, né, que ele deu. Então, a velocidade inicial temos, a área inicial temos. A velocidade final você encontrou no item A. A área final ele deu. A pressão inicial também foi fornecida e ele quer saber a pressão final. Como ele quer saber a pressão final, de posse das informações que nós temos, eu vou precisar usar o quê? A equação de Bernoulli. Bom, muito bem, aqui está a equação de Bernoulli. Então eu vou substituir na equação de Bernoulli o que nós temos aqui, ó, que é a pressão inicial, 1,5 vezes 10 ao quadrado, está aqui. Esse μ aqui é a massa específica do fluido. No caso aqui é a água. A massa específica da água vale quanto? 10 ao cubo. A velocidade inicial nós temos é 5. Por enquanto eu não vou substituir nada nesse termo. Deixa aqui assim, ó, μgh1. Pressão 2 eu estou procurando. Faço a substituição aqui, ó, a massa específica do fluido, que é a água, 10 ao cubo. A velocidade final que nós encontramos, que é 2,5. Ok. Fazendo a resolução dessa parte aqui, ó, quanto que dá 5 ao quadrado dividido por 2? 12,5. Do outro lado, quanto que dá 2,5 ao quadrado dividido por 2? 3,125. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse termo que está somando à direita aqui, ó, 3,25 vezes 10 ao cubo, e vou passar ele para a esquerda subtraindo. Fazendo isso, pessoal, vai ficar assim, ó, 12,5 menos 3,125 dá isso daqui, ó, tá certo? Muito bem. E aqui nessa equação aqui, ó, eu peguei o μgh1 que estava somando, passei para cá negativo e isolei quem? O μg. Quando eu isolei o μg, ficou aqui o H2 menos o H1, tá certo? Muito bem. Então, vai ficar isso aqui. Quanto que vale, gente, o μ? O μ é a densidade da água. Está aqui, ó, 10 ao cubo. O g é a gravidade, nós adotamos 10. Quem que é o H2 menos o H1? Presta atenção nesse detalhe aqui, ó. O H2 é a altura final e o H1 é a altura inicial. Como o fluido está descendo 10 metros, então a variação da altura é menos 10. Quando a gente faz a plotagem no sistema cartesiano, para cima é positivo, para baixo é negativo. Como o fluido então desceu, o ΔH vai ser negativo. Então, tomem cuidado aqui, ó, né? Se você colocar positivo, você vai encontrar um erro aqui na resolução. Bom, efetuando aqui o devido produto, né? Esse produto aqui, ó, 10 ao cubo vezes 10 vezes menos 10, vai dar quanto? Menos 1 vezes 10 à quinta. Vai passar para o outro lado positivo, mais 1 vezes 10 à quinta. Aí eu já tenho aqui o P2 que eu estou procurando isolado. Muito bem. Executando essa soma aqui, ó, eu vou encontrar P2 igual a quanto? 2,59375 vezes 10 à quinta.
Isto é aproximadamente quanto? 2,6 vezes 10 a quinta Pascal. Muito bem, pessoal, está aí resolvido, né, o item B. Então, a pressão do fluido na segunda parte, quando ele desce, vale quanto? 2,6 vezes 10 a quinta Pascal. Espero que vocês tenham aprendido, gostado da videoaula. Sugiro que assistam aí mais outras vezes até vocês entenderem a compreensão, caso não houve uma compreensão na primeira vez que você está assistindo o vídeo. Tá certo, pessoal? Valeu aí, bons estudos, boa aula.